muito bom novamente estar com vocês. Todos os nossos queridos da IMA, da Igreja Metodista do Monte Alegre, para o nosso estudo de discipulado. Mas se você tem possibilidade, você não é do grupo de risco, não tem um problema de saúde, ao invés de assistir ao nosso programa online, por que não participar do grupo presencial? 15 em 15 dias, né? Cada grupo está se encontrando, é tão gostoso a gente olhar um no olho do outro, compartilhar. É mais rico até do que esse estudo só. Por quê? Porque aqui sou só eu que estou falando. E no grupo de discipulado, cada um conta a sua vida, fala dos seus problemas, das suas bênçãos. Tem sido maravilhoso. Se você não puder ir, então continue conosco online, né? Mas se puder, aproveite. Como todas as atividades, a igreja não pôde ainda voltar aos seus cultos, mas a gente vai aos pouquinhos retomando com os pequenos grupos para nós estarmos mais próximos um do outro. Vamos então ao nosso estudo de hoje, que é sobre milagres. Você já teve um milagre na sua vida? Você sabe de alguém que vivenciou um milagre? Ou vários até? O que você entende pela palavra impossível? Quando você tem filhos pequenos, você às vezes cai na besteira de falar: ah não, isso aí ele não vai conseguir fazer, é impossível. E quando você menos espera, seu filho já saltou do berço, já foi engatinhando até um lugar perigoso onde ele não deveria estar, né? Tudo que a gente achava impossível, rapidamente eles vão alcançando. Mas quando nós falamos nesse termo de impossível, somos nós, os adultos, que às vezes achamos que certas situações que nós estamos vivendo, certos problemas, são impossíveis de resolver. E aí? Qual é a sua atitude? Vamos ver o que a Bíblia nos fala de um milagre que aconteceu e como o povo de Deus superou aquilo que seria impossível a partir da intervenção de Deus. Antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, abrindo o nosso coração, nossa mente, para que Tu possas, Senhor, nos dar luz, iluminar o nosso coração e trazer conhecimento cada vez maior de Ti, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido e pedimos, Senhor, que Tu estejas nos ajudando a superar aquilo que é impossível na nossa mente, Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, na nossa vida, nós nos deparamos muitas vezes com coisas que nos parecem impossíveis. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias situações que pareciam impossíveis. O nosso texto de hoje está no livro de Josué. É um texto bem conhecido, inclusive, sobre Jericó. Nós vamos ler 2 trechos do capítulo 6. No primeiro trecho, versículos 1 a 7, e depois versículos 20 e 21. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada
por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a. Uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E os versículos 20 e 21, que completam um pouco esta história. Ou melhor, o desfecho dessa história, né? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Essa história é bem conhecida nossa, né? Josué, temos até musiquinha das trombetas, e as muralhas ruirão de Jericó, né? Vem lutar com Josué. Mas hoje nós queremos olhar para esse texto de forma um pouquinho diferente, né? A cidade de Jericó, como a própria Bíblia nos diz, era rigorosamente fechada, ninguém saía nem entrava. E fazia um tempo que os judeus estavam ali tentando entrar na cidade, e as muralhas estavam seguras. Eles realmente não conseguiam ultrapassar aquelas muralhas. Parecia mesmo alguma coisa impossível, pelo menos aos olhos humanos. Só que Deus tinha um plano. E mesmo antes de acontecer, ele já falou com Josué: eu já entreguei a cidade de Jericó nas tuas mãos. Não era uma profecia vã, era uma palavra de Deus garantindo como é que ele ia agir naquela situação. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa história e o que ela pode dizer para nós nos dias de hoje. Primeira coisa, se nós cremos, Deus age em nós. Se o povo que estava ali com Josué e o próprio Josué não acreditassem na palavra de Deus, se eles fossem incrédulos, eles não teriam seguido aquilo que Deus propôs para eles.
Muitas vezes nós vemos um problema e já imediatamente acreditamos que isso não vai dar certo, e mesmo quando Deus propõe alguma coisa para nós, nós não acreditamos. Se o povo e Josué não acreditassem, eles não teriam feito todo aquele drama. Era uma estratégia interessante, 7 dias seguidos fazerem a mesma coisa, os guerreiros na frente, os sacerdotes com suas trombetas logo em seguida, a arca logo atrás e todo o resto do povo atrás também. Ele envolveu toda a população, né? 7 vezes. Primeiro dia, uma volta, em silêncio, só as trombetas soavam. Segundo dia, a mesma coisa, uma volta, só as trombetas soando. Isso por 6 dias seguidos. Os moradores de Jericó acho que ficavam até nas muralhas esperando aquele evento acontecer e imaginando o que será que esse povo acha que vai conseguir com esse drama, parecendo uma parada, né, de 7 de setembro ou qualquer coisa parecida. No 7º dia, o que aconteceu? Ao invés de uma volta só, deram 7 voltas e na última volta o Josué grita: agora, povo! Todo mundo gritando. E aí a voz do povo, além da voz do som das trombetas, foi tão alto que aquelas muralhas estremeceram e caíram. E foi justamente seguindo à risca tudo aquilo que Deus tinha dito para o povo que eles conseguiram superar aquela situação que parecia impossível para todo o povo. Então Deus age em nós no momento em que nós acreditamos, em que nós realmente nos deixamos prontos para o agir de Deus. Não nos paralisamos, não paramos, não encontramos barreiras para tudo. Temos que acreditar em Deus e Ele modifica a nossa vida. E você? Diante de situações difíceis, como é que você costuma reagir? Alguns desistem, outros acham a culpa em outras pessoas pelos seus problemas, outras vivem resmungando, outras até se esquivam de qualquer decisão, mas esse relato mostra para nós que numa situação impossível, se você deixar Deus agir em você, tirar a sua incredulidade, Ele vai tirar as barreiras, Ele vai transformar a situação de impossível em possível. A segunda lição que esse texto nos traz é que se nós cremos, Deus age por nós. Em outras palavras, Ele faz o que a gente não consegue fazer. Muitas vezes nós queremos entrar em batalhas, em lutas que não são nossas, que é Deus que tem que fazer. Muitas vezes nós nos frustramos com as ações, por exemplo, de pessoas, mas com as quais nós não podemos agir, nós não temos como solucionar. Nós precisamos deixar que Deus
vai agir no nosso lugar. Ele age por nós. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que só Ele pode resolver. E o apóstolo Pedro nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então Deus sabe quando nós clamamos a Ele que nós estamos numa situação impossível, que nós queremos que Ele haja, que nós precisamos confiar plenamente em Deus para que Ele tome as ações necessárias, que não são as nossas ações. Pense na sua própria vida. Você anda desanimado porque aquilo que você gostaria que acontecesse não está acontecendo? Nós esperamos que Deus vá agir na nossa vida. Nós estamos chegando perto do Natal e eu fico lembrando quantos e quantos séculos o povo da Bíblia esperou, clamando a Deus para que enviasse um Messias, um Salvador. Foi muito tempo. Nós queremos as coisas muitas vezes de imediato, né? E quando Deus dá ouvidos a esse clamor, Ele realmente envia o seu Messias. Assim como Ele na nossa vida também. Quando nós clamamos, nós pedimos a Deus que Ele haja em nosso lugar, Ele vem. Nem sempre da forma que nós esperamos, assim como o Messias não veio como um rei glorioso na imagem dos judeus, mas Ele vem para salvar o povo, Ele vem para resolver aquilo que é impossível para nós. A terceira lição que nós aprendemos hoje é que, se crermos, Deus age através de nós. Ele nos usa. Nós somos instrumentos, ou podemos ser instrumentos na mão de Deus para que haja mudança, para que as coisas aconteçam. Lá na história de Josué e Jericó, nós percebemos que Josué conclamou todo o povo. Deus usa Josué como líder, os guerreiros que vão na frente, os sacerdotes que vão tocar as grandes trombetas, a arca e aqueles que carregam a arca, e todo o povo que vem atrás e na hora certa vai gritar para que aqueles muros sejam rompidos. Todo mundo foi utilizado ali. Então nós temos que saber que Deus utiliza a todos nós. E se nós confiarmos nele, Ele vai agir através de nós, nos usando, nos dando dons para que nós possamos fazer o que é impossível, ou que parece ser impossível. Apesar das nossas imperfeições, das nossas carências, dos nossos medos, das nossas dúvidas, da nossa falta de conhecimento, Ele vai caminhando conosco, vai nos capacitando, vai nos mostrando o caminho, vai iluminando a nossa mente, para que nós possamos agir e transformar uma realidade que parece impossível para nós. Então, se você acredita em Deus,
você deixa Deus trabalhar através de você para atingir as pessoas que pareciam tão distantes, tão difíceis de alcançar. Às vezes nós nos sentimos assim até diante das pessoas mais próximas de nós, dentro da família, nossos vizinhos, as pessoas com quem a gente convive a vida toda e que parece que não nos ouvem. Nós não conseguimos atingi-las, né? Precisamos crer que no seu tempo Deus vai agir e vai nos ajudar, vai nos usar como instrumento na transformação da vida do outro. Às vezes nem tanto pela fala, mas pelo exemplo vivido, né? Então, precisamos acreditar. E você, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, existem situações que parecem impossíveis? Deixa Deus agir na sua vida, te usar para que você possa transformar a realidade onde você vive. Concluindo então o nosso estudo, Josué entendeu que, se ele acreditasse, Deus poderia agir nele. Se ele acreditasse, Deus poderia agir por ele. E se ele acreditasse, Deus poderia agir através dele. E assim, o que parecia impossível, a derrubada das muralhas de Jericó, se tornou possível porque Deus agiu no povo, pelo povo e através da ação do próprio povo. Ele pode fazer isso conosco também. Qual é o Jericó que você, ou a cidade de Jericó, né, que você está enfrentando hoje? Para algumas pessoas é essa pandemia. Tem pessoas que estão com medo desde o começo, estão apavoradas, acreditam que Deus não pode mudar essa realidade. No entanto, nós estamos vendo que através dos estudos científicos, através dos cuidados que as pessoas estão tomando, é possível sim a gente viver nessa realidade e aprender a conviver com certas situações e superar isso. Nós acreditamos que Deus está agindo para acabar com essa pandemia. Pode ser que virão outras aí pela frente. A nossa realidade hoje é de alguma coisa global. É muito rápido, né? A gente passar problemas de saúde de um lugar para o outro. Nós vamos ter que lidar com isso. Mas Deus sabe lidar com o impossível. E Ele usa as pessoas para que seja possível isso. Outras pessoas estão com problema de doença. Esse é o Jericó. Deus não pode resolver. Quantos que já passaram pelo câncer, por exemplo, na nossa própria comunidade. No entanto, algo que parecia impossível, Deus conseguiu superar na vida dessas pessoas. Perda de emprego. Para outras pessoas, perder o emprego é também Jericó. Ah, não vou nunca mais conseguir um emprego igual aquele que eu tinha. Agora daqui para frente nunca mais vou ter um salário bom. No entanto, nestas mudanças todas, o que a gente tem visto, novas oportunidades, novas situações que nos permitem transformar
a nossa própria vida e às vezes até encontrar um emprego que é mais compatível com a minha forma de vida, com os meus valores. Deus tem oferecido novidades para as pessoas. Outra Jericó, problema no casamento, problema com filhos. Parece que as coisas não vão dar certo. Eu vou ter que separar porque não consigo resolver as questões com meu marido ou com minha esposa. O meu filho não tem solução. Entrou nas drogas, entrou com as pessoas erradas. Nunca mais vou conseguir ter um relacionamento com o meu filho, com minha filha. Mas Deus é o Deus do impossível. É o Deus do milagre. A nossa lição hoje chama milagre. A resolução daquilo que é impossível é o milagre. E a cada momento na nossa vida a gente vive milagres, às vezes nem percebe, né? Coisas que passam por nós despercebidas, no entanto Deus está agindo para tirar aquilo que é um problema grande, uma muralha de Jericó na nossa vida. E às vezes nós nem paramos para pensar como é que aquela muralha ruiu, como foi, né? Que Deus conseguiu transformar algo que era realmente em algo que se tornou possível por causa da ação dele. Então, Deus quer agir através de você. Deixe Deus agir em você, por você e através de você, para transformar aquilo que parece impossível em algo que é possível, que você pode superar, mas somente quando Deus está na sua vida, quando Deus está do seu lado. É Ele que é o Deus do impossível. Vamos orar. Nosso Pai, que bom que o Senhor é o Deus do impossível, que eu não preciso lutar batalhas impossíveis, que eu não preciso enfrentar situações e me desesperar, porque eu sei, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu tens um milagre a cada momento de transformação na minha vida. Que a cada momento eu posso superar algo que aparentemente era impossível, mas que Tu, Senhor, transforma em alguma coisa pequena, em alguma coisa, um probleminha, e que eu tenho condições de superar. Te agradeço, Senhor, porque crer em Ti significa entregar nas Tuas mãos os meus problemas, as minhas cidades de Jericó, minhas muralhas intransponíveis, para que Tu, Senhor, possas derrubá-las e me dar acesso cada vez mais a Ti. Tudo isso em nome de Jesus. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó.
as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Sete os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão.